Abramos nossas Bíblias, amados irmãos. Segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 6. A partir do verso 8. Segundo Reis, capítulo 6, verso 8. Que diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Repita comigo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Amados, mais uma palavra de um texto que mostra o poder do nosso Deus. Um poder que não está extinguido, um Deus que não está aposentado, mas um Deus que continua reinando sobre o seu trono. E certamente esta palavra registrada aqui no livro de Reis, ela vem de encontro a algumas situações que vivemos nesta vida. Então eu quero começar dizendo: meu irmão, minha irmã, olhe à sua volta, não a volta aqui dentro da igreja, né? Nós, na nossa sociedade, no nosso mundo. O que você está vendo nesta sociedade? O que os seus olhos enxergam neste mundo? Certamente, uma resposta comum a todos será: nós enxergamos realidades e circunstâncias que nos causam temor e preocupação. Nós vivemos num cenário de ameaças das mais diversas e sentimos-nos vulneráveis. E quando nós estamos passando por situações como essas que estamos vivenciando neste mundo do século 21, situações perigosas que querem nos envolver e que podem nos destruir, a tendência natural, irmãos, é a gente olhar mais ainda, obsessivamente, para aquilo que estamos vivendo. E fazemos mais isto do que acreditar na palavra de Deus
e que o Senhor é maior do que qualquer problema que venhamos a enfrentar. É isso, amados, que nós queremos tratar nesta noite aqui com a igreja. E também àqueles que nos assistem. Será que Deus tem algo a nos ensinar em meio a todas essas forças que nos cercam, que são destrutivas, que são adoecedoras? As pessoas realmente estão doentes, irmãos, porque nós vivemos numa sociedade doente. As pessoas estão com o nervo à flor da pele. As pessoas andam com uma barra de ferro no carro. Se alguém se aproximar, ele bate com a barra de ferro. As pessoas estão vivendo de uma tal forma onde todo mundo é inimigo. E certamente isso, amados, tem adoecido as nossas vidas. Pessoas sofrem sequestro relâmpago, são furtadas, são assaltadas em ruas que seriam aparentemente tranquilas. E nós então, diante de tudo isto, amados, nós nos perguntamos: será que nós estamos tendo a postura que Deus espera de nós, quando nos vemos cercados por uma realidade tão dura como esta? Meu irmão, minha irmã, não atente apenas para aquilo que você vê. Há algo mais acontecendo. Há uma realidade invisível que não está subordinada às circunstâncias, mas está subordinada ao eterno, está subordinada a Deus. Uma coisa é aquilo que você vê, é aquilo que você enxerga, é aquilo que você analisa, e outra é aquilo que está acontecendo num mundo invisível que nós não temos acesso com estes olhos aqui. Amados, para o homem cético, preso ao concreto, preso ao visível, tudo está condicionado ao que os seus olhos veem. Mas, para o que tem fé, tudo está condicionado àquele que é invisível. As pessoas que estão presas ao concreto, que são céticas, elas duvidam. Elas falam: não é possível. A realidade só se constitui daquilo que os olhos veem. Dizer que existe algo mais é viajar. Dizer que existe algo mais além daquilo que a gente enxerga é não bater muito bem da cabeça. É assim que o secularismo, que é o que nós vivemos nos dias de hoje, neste século 21, não apenas no Brasil, mas principalmente na Europa. A Europa esqueceu a fé. Na Europa, as igrejas, elas viraram museus. Igrejas estão virando boates. Igrejas estão se esvaziando, e quando tem alguém, são pessoas muito idosas. Por quê? Porque o ceticismo tomou conta da população. A Europa, que foi o celeiro de missionários nos séculos 17, 18, 19, hoje ela precisa de missionários que vão até ela para dizer que existe um Deus, que existe uma fé e que é possível as coisas serem diferentes. Mas, amados, a palavra dos missionários ali é pouco ouvida, não dão muita bola para eles, não. Então, amados, eu quero dizer que as pessoas que estão presas a este mundo concreto, elas não acreditam.
em coisas que não se enxerga. E nós, amados, nós também precisamos decidir se viveremos a nossa existência dominados pelo que nós enxergamos, como aquele discípulo lá do profeta, ou se nós vamos dar uma resposta de fé que não prioriza as coisas concretas, mas que vive aquilo que a palavra de Deus nos deixou. O meu justo viverá pela fé. Então nós precisamos escolher onde vamos depositar nossas esperanças, se é naquilo que os olhos estão vendo, ou se naquilo que os olhos momentaneamente não enxergam. Eu diria, irmãos, que o cristão, ele é chamado a viver num mundo diferente das demais pessoas. Aquele que não conhece a Cristo, aquele que não vive pela fé, ele vai ter uma postura no mundo muito própria, muito característica, que nós sabemos como é que funciona. Mas aquele que crê, ele haverá de ser diferente, se portar diferente. Eu sou chamado a viver num mundo onde eu olho aquilo que me é dado conhecer, mas eu não me deixo dirigir por isto. A gente assiste TV, a gente vê a internet, a gente escuta pessoas, a gente dialoga com amigos, a gente tem um emprego, então nós estamos ali lidando com diversas formas de visão de mundo. O cristão é chamado a viver de uma forma diferente. Aliás, amados, o cristão verdadeiro é um ser estranho. Ele vive como se visse o invisível. E ele conversa todos os dias com alguém que ele não vê. É estranho isso, né? Somos assim. E é justamente isto, amados, que nós precisamos fazer para mostrar ao mundo que existe algo mais além daquilo que é concreto. Quando Deus nos diz, né, que o justo viverá pela fé e não pelo que ele vê, significa que nós somos chamados a termos um olhar diferente ao de todo mundo. Em outras palavras, irmãos, não se atentem tanto somente com o que você vê, mas comece a observar aquilo que você não vê. Comece a colocar o seu espírito, a sua alma, o seu coração naquilo que você não enxerga. O astrônomo, quando ele olha para o céu com o seu instrumento, o seu telescópio, ele olha o céu procurando muitas coisas, procurando estrelas, planetas, galáxias. O cristão, quando olha para o céu, ele não está ali à procura de coisas, mas é justamente naquele vazio do céu é que ele sabe que existe um Deus ali presente. E é interessante, amados, que a gente fica tão preocupado com aquilo que a gente vê e se esquece, né, de que a verdadeira realidade ela é composta também daquilo que a gente não vê. E eu diria que Deus está fazendo neste exato momento 10.000 coisas no mundo. E nós não temos noção de 2 ou 3 se tivermos. Deus está agindo. Deus não é um Deus passivo. Deus não é um Deus que
escondeu as suas mãos depois da criação e deixou o mundo a se virar com as leis da natureza que já existem. Não, o nosso Deus não é um Deus que se retirou do mundo. Existem muitas pessoas que pensam desta forma. É chamado de deísmo, né? Deísmo. Ou seja, Deus criou, mas deixou. Se virem aí. Isso é deísmo. Ou seja, Deus não age mais no mundo. Agora a gente tem que se virar. Ele deixou a lei da gravidade, a lei disso, a lei daquilo. Enfim, nós temos de se virar. Isso se chama deísmo. Mas nós não somos deístas. Nós somos teístas. Que significa esse tel de Deus. Nós cremos que o nosso Deus não apenas criou, mas Ele continua criando todos os dias. Ele continua agindo todos os dias. E quanto mais a gente conhece esse Deus, irmãos, mais o nosso coração se acalma, mais o nosso coração se tranquiliza. Querem ver uma coisa? Quais são os temas que dominam, né, a nossa realidade atual? Poderíamos falar de algumas delas. Assalto, estupro, ganância, corrupção, violência e muitos outros temas parecidos com esses. São esses os temas reais, visíveis, que estão diante de nós todos os dias. Não tem como fugir deles. Eles fazem parte das nossas conversas diárias. E essas coisas, amados, afetam o nosso emocional. Criam medo, criam ansiedade. A quantidade de pessoas que têm crises de pânico é muito grande. Pelas estatísticas, eu quase diria assim, se você ainda não teve, você ainda pode ter. Misericórdia, né? Pânico porque eu não consigo sair de casa. Eu não consigo ir até a rua. Eu não consigo trabalhar. A sociedade está doente porque também nós estamos doentes. E essas coisas, amados, afetam, né, o nosso emocional e tornam-nos apreensivos e assustados. Aí é interessante, né? A gente fala assim, não. É o seguinte, eu não vou mais assistir o jornal porque eu não quero saber quantas pessoas morreram hoje. Não vou mais assistir. Ok, você decide não assistir, tudo bem, não tem problema nenhum não, né? E você não fica mais sabendo, né? Quantas pessoas morreram, quantas foram assaltadas. Mas querem saber de uma coisa, amados? Isso não muda a realidade. Porque a realidade continua à nossa frente, ceifando vidas, levando ao choro, à dor, ao luto, a milhares de pessoas, ainda que você não queira mais saber. Percebe? Você fala, eu não quero saber mais. Mas não mudou nada a realidade, ela continua ali, trazendo traumas. E o texto que nós lemos, amados, ele nos conta que todas as vezes que os sírios planejavam um ataque contra Israel, Deus dava a informação a Eliseu, o profeta, e Eliseu avisava ao rei, olha, não vá em tal lugar não, porque os sírios estarão lá. E ele não ia. E aquele rei da Síria falou assim, não é possível, toda vez que eu vou atacar Israel, eles sabem onde eu vou, eles sabem o que eu vou fazer, tem algum traidor aqui no nosso meio. E aí então, um dos homens do rei, né, falou assim, olha,
não é isso que está acontecendo não, ó rei. Existe um profeta em Israel que sabe de tudo que o Senhor fala nos seus aposentos. Olha, é uma coisa interessante isso, né? Porque eu não me recordo aqui que haja alguma outra passagem bíblica mostrando isso, né? Deus contando a um seu profeta, né? Aquilo que o outro está falando a centenas de quilômetros de distância. E Deus fez isso com Eliseu. Então ele sabia o que aquele rei estava falando. E quando então o rei soube que era Eliseu, o profeta que dedurava ele, né? Ele então pede a cabeça de Eliseu e descobre que ele está em Dotã. E o que os sírios fizeram? Cercaram o monte onde Eliseu morava. E naquele dia de manhã, o discípulo de Eliseu, ao levantar-se e olhar aqueles carros de guerra todos, ficou desesperado. Chamou Eliseu e o profeta, na maior calma do mundo, disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmãos, aquele rapaz pirou. Ou ele achou que Eliseu estava pirado. Como assim, Eliseu? Estamos cercados, olha quanta gente, conosco só tem dois, eu e você. Às vezes nós somos assim também, amados. O nosso olhar, muitas vezes é como daquele rapaz. A gente crê em Deus, a gente louva a Deus, a gente lê a palavra, a gente ora, mas quando o cerco se fecha, a gente conta, né, quantos são os inimigos e a gente logo já diz assim: estou em minoria, estou perdido. Que foi o que aquele rapaz falou. Eliseu então, ele orou pedindo a Deus que abrisse os olhos do seu servo, porque ele ainda vivia pelas aparências, via pelas aparências e não pela fé. E depois, amados, que os olhos dele foram abertos, aquele jovem passou a enxergar o mundo espiritual. E ele viu que entre o exército da Síria e eles, havia um tremendo exército de anjos, cavalos e carros de fogo para protegê-los. Percebem, amados? A nossa vida com Deus é assim. Nós achamos que estamos sozinhos. Nós achamos que os adversários são mais fortes. Nós achamos que o diabo vai ganhar todas. Nós achamos que estamos num mundo onde há muitos inimigos querendo nos destruir, eles vão nos destruir mesmo, porque eles são fortes. Imagine, amados, a gente acordar de manhã e se ver completamente cercado por inimigos. Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa reação? Pois eu quero te dizer nesta noite, amado, todos os dias tem tropas inimigas querendo nos atingir. Todos os dias tem gente querendo tirar a nossa paz. Todos os dias tem gente querendo afetar negativamente a vida dos nossos filhos. Todos os dias tem gente se levantando contra o ministério que você exerce na igreja. Não necessariamente pessoas da igreja, não. Mas no mundo espiritual, existem seres espirituais que não querem que você ore, que você interceda. Que não querem que você louve. Que não querem que você assuma um ministério e coloque a sua vida à disposição de Deus. Todos os dias, nós pastores enfrentamos
essas tropas inimigas que desejam impedir que a igreja viva em paz. Aliás, eu diria que esta é uma ação dos exércitos inimigos. Querem sempre tirar a paz da igreja. Querem sempre tirar a harmonia da igreja. Querem impedir que você seja fiel a Deus, que você ame a Deus e que você cumpra o papel que um dia Ele pediu para você. E se você não está cumprindo o papel que Ele te pediu um dia, saiba que tropas inimigas estão fazendo de tudo para que você realmente não cumpra este papel. Aquele jovem disse: meu Senhor, o que faremos? Eu creio, amados, que é justamente isso que a gente se pergunta, né? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? E a resposta de Eliseu, todos nós lemos aqui: não temas, porque aqueles que estão a nosso favor são mais fortes do que eles. Amado irmão, amada irmã, caminhando para o final da nossa palavra, o inimigo da nossa alma quer que a gente se sinta sozinho. Ele quer que nos sintamos em desespero. Ele quer que os nossos pensamentos sejam pensamentos de derrota. Existe um hino que inclusive o nosso coral canta bastante, que diz assim: abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração. É isto que nós precisamos, amados. Porque nós muitas vezes estamos mais para aquele rapaz do que para Eliseu. Nós muitas vezes estamos incapazes de enxergar além daquilo que os nossos olhos veem. Por isto, nesta noite, amado irmão, amada irmã, eu quero lhe dizer que existe uma realidade não visível que nos cerca. E esta realidade é a realidade de Deus. A realidade daquele que tem todas as coisas sob o seu controle. E eu termino com um versículo bíblico, por favor, 2 Coríntios 4:18, que Paulo vai justamente escrever aqui sobre essas coisas que a gente vê e as coisas que a gente não vê. Leiamos juntos, amados. Não atentando nós às coisas que se veem, que não se não veem, porque as que se não veem são temporais e as que se não veem são eternas. Entenderam? Não atentemos mais nós nas coisas que se veem, porque essas coisas que a gente se vê, elas vão mudar, elas vão acabar, elas vão ser destruídas. Deus tem o poder de fazer isto. Não preste tanta atenção nessas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, acabam, são finitas, mas as coisas que se não veem são eternas. É isso, amados. Vamos olhar diferente para a nossa vida. Vamos ter um olhar diferente para o mundo. Os exércitos estão aí, querendo nos destruir. Mas você é filho e filha de Deus. E Deus é mais. E nós sabemos que Ele está conosco. Por exemplo, os nossos olhos não veem aqui nenhum anjo. Mas eu diria que, como diz lá nos Salmos, né, que cada um de nós tem um anjo à nossa volta, a hora que sairmos daqui, um monte de anjo vai sair também. Nos acompanhando, né? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. A gente não vê. Se você está vendo, depois a gente conversa. A gente não vê, né? Pastor, mas eu quero tanto ver e tal. Irmão, basta crer. Basta crer que o anjo do Senhor está acampado ao seu redor. Que Deus nos abençoe,
Que o Senhor nos ajude a cada dia. Amém. Amém.